Olhe para o céu. Cada estrela, cada galáxia, cada ponto de luz é um eco do passado. Muitas dessas estrelas já morreram há milhões de anos. E mesmo assim, a luz delas ainda chega até nós. O universo está em constante movimento. As galáxias se afastam, como se ele respirasse. Mas por mais que saibamos sobre estrelas e galáxias, ainda resta uma pergunta que desafia a mente humana. E antes de qualquer estrela, antes de qualquer galáxia, antes do próprio espaço e tempo, o que havia? Essa é a questão que assusta até os cientistas mais brilhantes. Alguns dizem que não faz sentido perguntar, porque o antes pressupõe tempo. Mas o tempo, como nós o conhecemos, também nasceu junto com o universo. Então, desvendar esse enigma tem sido como tentar dar zoom em uma foto no computador. Você aproxima e de repente tudo se torna borrado. Nada faz sentido. Isso é o que acontece quando a física tenta olhar para os primeiros instantes de tudo. Você pode até dizer que foi o Big Bang ou grande expansão que deu origem a tudo, mas não. Ele não é o começo absoluto. Ele é o que conseguimos enxergar antes do pixel borrado, o limite da nossa ciência. Antes disso, existia algo que chamamos de singularidade, um estado em que nenhuma das leis conhecidas da física funciona. Um ponto em que espaço, tempo e matéria estavam comprimidos ao máximo. A grande expansão foi o momento em que o universo, até então apenas em potencial, começou a se desdobrar rapidamente. Foi o nascimento do espaço, do tempo e de tudo que conhecemos hoje. Por isso, se você pensa que olhar para o céu é apenas contemplar estrelas, está enganado. Cada ponto de luz carrega uma história que começou muito antes de qualquer pensamento humano. É uma história de possibilidades infinitas, de leis que se quebram e se recriam, e de mistérios que continuam a nos desafiar. Agora, prepare-se. Vamos embarcar nessa jornada para entender o que podemos modelar antes do universo que conhecemos, como o simples potencial se transformou em tudo e como as leis da física nasceram junto com o próprio cosmos. Se você é daqueles que gosta de entender o que existe além do óbvio, esse canal é para você. Se inscreve, comenta sua visão e compartilha, porque a viagem começa agora. Antes de olharmos para o pixel borrado do universo, precisamos entender o palco onde tudo acontece, o espaço-tempo. Durante séculos, seguimos a visão de Isaac Newton. O espaço era como um palco fixo, imóvel, eterno, e o tempo, um rio constante, fluindo igual para todos, aqui na Terra, em Marte ou próximo ao Sol. Tudo se movia dentro desse palco, mas o palco em si nunca mudava. Newton imaginou a gravidade como uma força invisível que puxava os corpos, o Sol atraindo a Terra atraindo a Lua. Essa ideia explicava muito, mas não tudo. Ele jamais conseguiu responder uma pergunta crucial: como o Sol poderia puxar a Terra através do vazio? Que corda invisível ligava corpos separados por milhões de quilômetros? Era uma lacuna que faria a ciência repensar toda a natureza da realidade. Apenas séculos depois, o físico Albert Einstein olhou para essa dúvida e fez a pergunta que mudaria a física para sempre. E se o espaço não for apenas o palco, mas também o ator? E se o tempo e o espaço não fossem entidades separadas, mas uma mesma coisa, um tecido que se dobra, se estica e reage à presença da matéria? Essa visão radical deu origem a nada menos que a teoria da relatividade geral. Nessa nova perspectiva, espaço e tempo formam o chamado espaço-tempo. Imagine-o como um tecido invisível que preenche todo o universo. Quando algo com massa aparece, como a Terra, esse tecido se deforma, como se afundasse sob o peso de um objeto. E essa curvatura guia o movimento de tudo ao redor. A Lua não é puxada pela Terra, ela apenas segue o caminho natural dentro da curvatura criada pelo astro. A gravidade, portanto, não é uma força mágica.
é o próprio espaço mostrando à matéria como se mover. O espaço-tempo não é apenas tridimensional. Ele também carrega uma quarta dimensão, o tempo. Quando o tecido se curva, o fluxo do tempo também se distorce. Perto de grandes massas, o tempo anda mais devagar. Um segundo aqui pode ser uma eternidade em outro ponto do espaço-tempo. Einstein demonstrou isso com o famoso exemplo dos irmãos gêmeos. Um permanece na Terra, outro viaja pelo espaço em velocidades próximas à da luz. Ao retornar, o viajante envelheceu apenas alguns anos, enquanto o irmão terrestre viveu décadas. Essa experiência teórica revela a beleza e o estranhamento do espaço-tempo. Ele é flexível, maleável e intrinsecamente ligado à matéria. No entanto, mesmo essa revolução científica tem limites. O espaço-tempo nem sempre existiu. Ele nasceu junto com o universo, emergindo do instante mais misterioso de todos, a singularidade. Ali, todas as leis conhecidas da física, quando aplicadas, entram em colapso e conceitos familiares, antes, depois, dentro, fora, perdem sentido. O palco da realidade, que sustenta toda a matéria, energia e tempo, ainda não havia se formado. É por isso que entender o espaço-tempo é fundamental, porque ele define onde e como tudo acontece. Cada estrela, cada planeta, cada partícula de poeira que vemos se move dentro desse tecido invisível. Mas, ao mesmo tempo, o próprio tecido é parte do mistério maior. Ele nasceu do nada e, ao se expandir, permitiu que tudo o que conhecemos existisse. Antes da singularidade não havia palco, não havia espectadores. Apenas potencial comprimido em um ponto minúsculo, o início de tudo. A singularidade e o limite. Tudo o que conhecemos, o tempo, o espaço, a matéria, segue regras, leis precisas, escritas na linguagem da física. Mas há um ponto onde essas regras simplesmente deixam de funcionar. Um ponto onde o universo parece dizer: daqui para frente, eu não sei. Esse ponto é a singularidade. Imagine comprimir tudo o que existe. Cada estrela, cada galáxia, cada partícula de poeira, até você, em um único ponto, menor que um átomo. Tão pequeno que não tem dentro nem fora, sem direção, sem tempo. É o zero absoluto do espaço-tempo, e foi ali que o universo nasceu. Mas como chegamos a essa ideia? A história começa com algo que hoje parece óbvio, mas levou séculos para ser percebido. O universo está se expandindo. No início do século XX, Edwin Hubble descobriu algo surpreendente. A luz das galáxias distantes chegava até nós esticada, deslocada para o vermelho. Isso significava que elas se afastavam de nós, como se o próprio espaço estivesse inflando. Einstein olhou para isso e pensou: se o universo se expande agora, então um dia ele deve ter sido infinitamente pequeno. Então que as suas equações confirmaram uma verdade absurda. Se retrocedêssemos no tempo, chegaríamos a um instante em que toda a matéria e energia do cosmos estavam comprimidas em um único ponto de densidade infinita, a singularidade. Nesse estado extremo, o espaço e o tempo deixam de existir como conhecemos. Toda a densidade do universo se concentra num ponto onde a gravidade é tão intensa que engole não apenas a matéria, mas o próprio tempo. É como pensar no espaço-tempo como um enorme tecido elástico. Um planeta faz uma pequena curva, uma estrela faz uma curva maior. Mas uma singularidade não apenas curva o tecido, ela o rasga, criando um abismo onde nenhuma lei física consegue penetrar. E quanto mais profundo esse abismo, mais o tempo se distorce. Perto de um planeta, um segundo é quase normal. Perto de um buraco negro, o tempo desacelera quase a ponto de parar. Mas dentro de uma singularidade, o tempo deixa de fluir completamente. Cada instante se amontoa contra o próximo e o próprio ritmo da existência desaparece. Não há mais antes, não há depois. Tudo colapsa em um único instante, eterno, imóvel e absoluto.
É por isso que dizemos que a gravidade engole o tempo, porque o pulsar do real, a própria cadência da existência, é tragada para dentro desse abismo. A singularidade não é apenas extrema, ela é incompreensível. Uma fronteira onde a física moderna encontra seu limite. É nesse ponto que surge o maior desafio da ciência: compreender a origem do universo. A relatividade geral de Einstein descreve com perfeição o universo após a expansão, mas falha completamente em descrever como tudo começou. Ali, a densidade infinita torna inúteis tanto as leis da relatividade quanto as da mecânica quântica. Ou seja, tentar entender a singularidade é como tentar medir o interior de um pesadelo com uma régua. Cada tentativa revela apenas fragmentos distorcidos, sugerindo uma realidade que desafia a intuição, a lógica e a própria imaginação. E é exatamente nesse limite que a física moderna começa a explorar teorias revolucionárias, desde a gravidade quântica em loop até a teoria das cordas, para tentar iluminar o impossível e oferecer um vislumbre do que aconteceu antes do universo que conhecemos. Onde as leis entram em guerra. O caos, para a compreensão da singularidade, inicia quando chegamos nesse ponto da origem do universo, porque a física se depara com seu limite. Esse é o ponto onde as regras da natureza se tornam tão extremas que as duas leis fundamentais para entendermos como nosso mundo funciona entram em guerra. De um lado, temos o reino da relatividade, o domínio das grandes escalas, planetas, estrelas, galáxias e buracos negros. Nesse mundo, tudo é majestoso, previsível, elegante. Planetas dançam em órbitas precisas. A luz se curva suavemente ao redor das estrelas e o tempo flui como uma seda cósmica. A relatividade de Einstein descreve o universo como uma sinfonia de curvas e forças, uma coreografia perfeita entre espaço, energia e gravidade. Mas, do outro lado, existe o reino quântico, um palco completamente diferente, microscópico e caótico. Aqui, nada é previsível. Partículas surgem e desaparecem do nada. Um elétron pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo, ou em lugar nenhum. A energia vibra como se tivesse vontade própria. A lógica deixa de funcionar. É um mundo de incertezas, onde o acaso é a única regra e onde o impossível acontece o tempo todo. Em termos simples, enquanto a relatividade diz, tudo é contínuo, suave e elegante, a mecânica quântica responde, tudo é instável, pulsante e imprevisível. Essas duas linguagens funcionam perfeitamente até chegarmos a um universo com densidade extrema e tamanho minúsculo. Lá, as duas leis da física tentam descrever o mesmo fenômeno e entram em contradição total. A gravidade diz, tudo colapsa em um ponto. A mecânica quântica responde, nada pode estar exatamente em um ponto. E o universo, silencioso, indecifrável, não responde a nenhuma das duas. Foi nesse abismo que a física encontrou seu limite. E desse limite nasceu uma ideia ainda mais ousada. Se o universo não colapsou no nascimento, é porque naquele instante as regras eram outras, mais simples, mais puras. Antes das forças fundamentais da natureza se separarem, tudo era um único rio de energia, um campo unificado, perfeito, fluindo em absoluta simetria. Ou seja, existe um momento entre o pixel borrado da singularidade e o nosso atual universo, onde as leis da física estavam perfeitamente unidas, simétricas. E esse instante tem nome, Época de Planck, o momento mais denso, mais quente e mais enigmático de toda a história do cosmos. Durou menos de um piscar de olho, mas nele toda a estrutura da realidade foi decidida. Assim, após explicarmos a desconhecida singularidade, é lá que começa a nossa próxima jornada, na época de Planck,
o instante em que o caos se atreveu a criar. A força unificada, a época de Planck. Naquele instante do universo, a singularidade, a densidade era infinita, a energia esmagadora e o tecido do espaço-tempo estava completamente comprimido. Nesse caos absoluto, qualquer mínima flutuação poderia dar origem a algo novo. Não sabemos qual foi essa flutuação, mas ela aconteceu. E esse foi o primeiro ato conhecido após o pixel borrado que deu início ao nosso universo. Então, num intervalo menor que qualquer segundo imaginável, cerca de 1 trilionésimo de segundo, entre a singularidade e o cosmos em expansão, surgiu o primeiro lampejo de ordem. Esse intervalo inimaginável, mas real, é conhecido como a época de Planck, o menor e mais importante momento da criação do universo. Ali, tudo o que existia era pura energia em ebulição. As 4 forças fundamentais, gravidade, eletromagnetismo, força forte e força fraca, eram uma só, fluindo como um único rio de energia, em perfeita simetria. Mas essa simetria era instável. Cada mínima flutuação nesse oceano primordial poderia ter gerado um universo completamente diferente. Um pequeno desequilíbrio, e talvez nada do que conhecemos existisse. Durante a época de Planck, a energia era absoluta, a densidade inimaginável e as leis da física ainda suspensas, esperando o primeiro comando do cosmos. É como se o universo estivesse segurando o fôlego antes de começar a respirar. Então, algo extraordinário acontece. À medida que aquele estado do universo esfria imperceptivelmente, a simetria que era perfeita se quebra, e é aí que a primeira força fundamental se separa das demais que permaneciam unidas: a gravidade. Imediatamente, com a gravidade definida das demais, o espaço e o tempo ganham contorno. A ordem começa a nascer do caos e marca o fim da época de Planck, o limite entre o incompreensível e o modelável. O momento em que, com a separação da gravidade, o relógio do universo dá seu primeiro tique. Mas a ruptura daquela força unificada ainda não terminou. Flutuações quânticas, pequenas vibrações de energia no próprio tecido do espaço recém-surgido, começam a moldar o futuro. São essas flutuações que darão o primeiro impulso à expansão colossal que virá. O universo ainda é um bebê de fogo e silêncio, mas sob sua superfície fervente, algo começa a dançar. A dança quântica, as flutuações primordiais. Com o fim da época de Planck, o universo ainda era uma gota de energia incandescente, pequeno demais para conter qualquer forma que conhecemos, mas intenso o bastante para abrigar todas as possibilidades. O tecido do espaço-tempo, recém-nascido, vibrava com uma energia quase viva. Mesmo depois de a gravidade se separar das outras forças, o cosmos permanecia instável, uma panela fervendo no escuro e, nesse fervor, algo extraordinário acontecia. Porque, de acordo com a física quântica, o vazio nunca é realmente vazio. Mesmo quando tudo parece imóvel, o nada borbulha de energia. São as partículas e antipartículas que surgem e desaparecem incessantemente, como pequenas faíscas num oceano invisível. Essas faíscas são as flutuações quânticas, vibrações espontâneas do próprio espaço-tempo. No universo primitivo e comprimido, essas flutuações não eram sutis, eram tempestades. Cada variação minúscula na densidade de energia criava pequenas ondulações no tecido cósmico, mas seriam essas ondulações, imperfeitas, caóticas, inevitáveis, que seriam as sementes do universo. Sem elas, o cosmos teria sido um mar perfeitamente liso, sem pontos de contraste, sem nada que pudesse dar origem às galáxias. Mas com elas, aparecendo e desaparecendo, formando deformidades no espaço,
O universo ganhava textura, potencial e destino. Ainda assim, havia um problema. Mesmo essas flutuações sendo fundamentais para criar formas necessárias para o universo futuro, elas eram microscópicas demais para causar deformações no tecido e gerar algo como estrelas ou planetas. Para isso, elas precisariam ser amplificadas, esticadas até escalas cósmicas. Mas como isso seria possível? É então que algo muda, naquele momento primordial. O equilíbrio tênue do campo começa a oscilar. A energia contida nele, tensa e comprimida, está prestes a se libertar. É o prenúncio de uma transformação colossal. O espaço, até agora imóvel, se prepara para inflar violentamente. Cada uma dessas flutuações será ampliada bilhões de vezes, gravada no tecido do cosmos. A próxima era não será apenas uma mudança, será uma explosão de proporções inimagináveis. A próxima fração de segundo mudará tudo. O universo está prestes a se inflar. A inflação cósmica e o gatilho. Imagine o universo como um balão, não um balão comum, mas um que cresce a uma velocidade tão absurda que em frações de 1/1.000.000º de segundo passa de algo microscópico para algo milhões de vezes maior do que o sistema solar. Foi exatamente isso que aconteceu, e isso é o que chamamos de inflação cósmica. O fim da época de Planck, marcado pela separação da gravidade, nos entregou o tecido do tempo-espaço e deu o primeiro tique no relógio do universo. Mas o evento que realmente acionou a expansão colossal veio a seguir. Apenas mais um instante depois, frações de fração de segundos após a separação da gravidade ter definido o fim da época de Planck, algo extraordinário novamente aconteceu. Uma força misteriosa fez o espaço, que até então estava inalterado em tamanho, se expandir. Mas não pense em uma expansão leve e gradual. O universo trabalha sempre em escalas colossais. Ele aumentou exponencialmente e isso fez com que cada ponto presente naquele universo se afastasse de todos os outros como manchas de tinta num balão sendo inflado. Esse é o detalhe chocante. Na expansão, não é a matéria que se move para fora. É o próprio espaço que se estica. Para você ter uma ideia, essa expansão foi tão rápida que forçou os tecidos do universo a se expandirem mais de 1 quatrilhão de quatrilhões de vezes em diâmetro, em frações inimagináveis de segundo. Se fosse um balão, ele teria inflado mais do que o tamanho de uma galáxia antes mesmo de você conseguir pensar nesta frase. Mas, afinal, o que teria causado essa expansão tão abrupta? O que fez o universo, antes imóvel e comprimido, se inflar com tamanha violência? A resposta vem de uma ideia elegante da física, o campo inflaton, um campo de energia presente naquele momento e que preenchia todo o espaço durante a época de Planck, como um oceano invisível. Sua característica mais crucial era a pressão negativa. Essa pressão negativa é o que a física, metaforicamente, chama de antigravidade, e no inflaton, essa força repulsiva era descomunal. Esse campo estava, digamos, preso num estado de altíssima energia, absurdamente tensionado como um arco prestes a disparar. Foi então que o gatilho real para a grande expansão do universo veio. Mas uma força fundamental se separou da união primordial. A força nuclear forte, responsável por manter os prótons e nêutrons unidos dentro dos átomos, uma das mais poderosas do universo, se separou do resto das forças. E foi esse evento que deu o empurrão que causou a flutuação que o campo inflaton precisava. Ele, que estava tensionado como um arco, disparou. Nesse disparo, liberou uma quantidade colossal de energia no espaço-tempo. Essa foi a ultraexpansão que multiplicou o diâmetro do espaço em bilhões de vezes em apenas uma minúscula fração de segundo. Descobrir a existência dessa inflação resolveu vários enigmas de uma só vez. Um deles é o chamado
problema do horizonte. Ele questionava algo profundamente intrigante. Por que o universo parece tão uniforme em todas as direções? Por que a radiação cósmica tem praticamente a mesma temperatura, quer você olhe para o norte do céu ou para o sul? Essas regiões estão tão distantes que jamais poderiam ter trocado sequer um fóton de luz para equilibrar suas temperaturas. É como imaginar duas xícaras de café deixadas em cantos opostos do cosmos, separadas por bilhões de quilômetros e ainda assim, misteriosamente, estarem com a mesma temperatura. Como isso seria possível se nunca se tocaram? A resposta está exatamente na inflação cósmica. Antes dessa expansão vertiginosa, o universo era tão pequeno e tão comprimido que cada ponto presente ali estava em contato direto com todos os outros. O calor e a energia se espalhavam livremente, equilibrando tudo. Depois, em uma fração de segundo, o espaço se esticou bilhões de vezes. Regiões que antes eram vizinhas se afastaram para sempre, mas já estavam sincronizadas. Por isso, mesmo após 13,8 bilhões de anos, o universo continua surpreendentemente uniforme. A harmonia que hoje observamos não é coincidência. Ela foi gravada lá no início, nos primeiros instantes do tempo. Ainda durante a inflação, o campo inflaton era como uma corda tensionada ao máximo, cheia de energia, sustentando a expansão vertiginosa do espaço. Quando essa corda começou a relaxar, o campo se estabilizou, ou seja, perdeu energia ao descer para um estado mais calmo, mais estável. Essa energia liberada pelo campo inflaton não se desperdiçou, mas começou a se transformar nas primeiras partículas do universo. No primeiro milionésimo de trilionésimo de segundo, mais rápido do que qualquer piscada humana, surgiram os quarks, as partículas minúsculas que formariam os prótons e nêutrons, e os gluons, as forças invisíveis que os unem como uma cola cósmica. Eles colidiam e se separavam num turbilhão de energia, dançando num caos primordial, onde a matéria começava pela primeira vez a existir. Tudo isso foi como observar faíscas saltitando dentro de um relâmpago. Tudo acontece antes que você consiga perceber, mas não demorou quase nada para o universo continuar sua revolução. Pouco depois, no próximo milionésimo de trilionésimo de segundo após o surgimento dos quarks e gluons, apareceram os elétrons e neutrinos, partículas fundamentais e quase sem massa. Os elétrons, que mais tarde orbitariam os átomos, e os neutrinos, fantasmas cósmicos que atravessam tudo sem quase interagir com nada. Cruzavam o espaço recém-nascido como relâmpagos, cortando um céu noturno em frações de segundo. À medida que o universo expandia, ele também esfriava em microsegundos. Foi então que os quarks se agruparam, formando os primeiros prótons e nêutrons, os blocos fundamentais de toda a matéria futura. Imagine 3 minúsculas bolas girando rapidamente até se unirem numa dança perfeita. Nasce o primeiro próton. Seguindo isso, em apenas alguns segundos, os prótons e os nêutrons começam a se fundir em núcleos, criando hidrogênio e hélio, os elementos mais simples e abundantes no universo e que ainda alimentam estrelas hoje. Tudo estava se movendo rápido demais para acompanhar, mas isso era a ordem surgindo do caos. À medida que o universo fervilhava com partículas recém-nascidas, energia e matéria se entrelaçavam e se multiplicavam num caos incandescente, mas ainda havia algo ausente: a luz livre. Ela já existia, mas estava presa, porque o cosmos era denso demais. Apesar de, com a ajuda do campo inflaton, ter expandido quadrilhões de vezes em relação ao seu estado anterior, ainda assim, ainda era um universo comprimido. Toda a energia e matéria estavam todas misturadas nesse espaço absurdamente comprimido. Ou seja, naquele momento, menor fração do universo continha uma quantidade inimaginável de energia e matéria.
sem contar com a temperatura de trilhões de graus. Como resultado, só havia uma névoa brilhante onde os fótons, as partículas de luz, colidiam incessantemente com elétrons e prótons. Nenhum raio conseguia avançar. A cada tentativa, era absorvido ou desviado. Era uma fornalha cegante, onde tudo reluzia, mas nada escapava. O universo inteiro brilhava em silêncio, um mar de luz aprisionada. Enquanto a separação da gravidade disparou o primeiro tique do relógio do universo, a energia do campo inflaton, convertida em partículas, começou a escrever a primeira ordem no caos primordial. O cosmos começou a ganhar estrutura, ainda que por pouco tempo. Tudo isso, meus caros, foi em um instante de tempo que não conseguimos imaginar. A grande expansão fez que aquele universo, até então vazio e silencioso, de repente acendesse. É esse o momento que chamamos de Big Bang. Ou seja, o Big Bang não foi o início, mas a consequência da inflação, o resultado do gatilho que transformou pura energia tensionada em tudo o que existe. O universo havia acabado de nascer pela segunda vez. Agora, cheio de energia, matéria e potencial. E, no meio dessa vastidão em expansão, havia sementes microscópicas deixadas pela inflação. Aquelas pequenas flutuações quânticas, elas dariam origem, bilhões de anos depois, a tudo o que conhecemos, galáxias, estrelas e a nós. Essa luz que se libertou há 13,8 bilhões de anos não foi apenas um evento. Ela é a prova mais antiga de tudo o que contamos até agora. Ela é o eco do próprio nascimento do universo, a radiação cósmica de fundo. Cada ponto dessa luz é um retrato congelado do instante em que o cosmos deixou de ser uma fornalha densa e se tornou transparente. Ela chega até nós como um negativo cósmico, um mapa das variações de calor e densidade daquele tempo, mostrando como o universo realmente era em seu primeiro respiro. Nessas marcas sutis estão registradas as flutuações quânticas, os traços da inflação e as sementes das futuras galáxias. Quando olhamos para essa radiação, não estamos apenas olhando para o passado, estamos vendo o universo lembrando de si mesmo. O negativo, deixado pela radiação cósmica de fundo, revela algo extraordinário. Mesmo naquele universo primordial, já existiam rugas no tecido do espaço-tempo. Pequenas imperfeições esculpidas pelas flutuações quânticas que agitaram os primeiros instantes da expansão. Essas rugas foram as primeiras assinaturas do cosmos, regiões onde a matéria começou a se acumular, dando origem aos primeiros focos de densidade. Os embriões de tudo o que viria a existir, estrelas, galáxias e, muito mais tarde, nós mesmos. Mas surge uma pergunta inevitável. De onde vieram essas flutuações? A resposta nos leva de volta ao vazio. Um vazio que não é ausência, mas potência. Um mar silencioso de energia latente, onde o próprio universo pode ter nascido como uma bolha efêmera, uma flutuação quântica no nada que por alguma razão não se desfez. Quando o nada começou a ferver, as flutuações quânticas. Acabamos de ver a prova de que o nosso universo nasceu de pequenas imperfeições, minúsculas rugas na densidade de energia que mais tarde se tornariam galáxias inteiras. Mas há uma pergunta que a radiação cósmica de fundo ainda não responde. De onde vieram essas rugas? A resposta nos leva até a fronteira entre a ciência e o mistério, a um conceito que parece magia. O vazio não está vazio. Se você olhar para o espaço, ele parece sereno, imóvel. Mas em escala quântica, o vácuo é um lugar de caos absoluto. Imagine o universo como um enorme oceano. Da perspectiva humana, a superfície parece calma, lisa. Mas se você pudesse dar zoom até o nível molecular, veria a água borbulhando e tremendo constantemente. O vácuo funciona exatamente assim. A mecânica quântica nos ensina que a energia nunca é zero, nem mesmo nos cantos mais escuros e frios do espaço.
Ela se manifesta como flutuações quânticas. Partículas de matéria e antimatéria surgem e desaparecem em pares, em frações de segundo, como bolhas efervescentes em água fervente. Para entender melhor, matéria é tudo o que nos forma. Prótons, elétrons, tudo o que podemos tocar. A antimatéria é o seu oposto perfeito, o gêmeo espelhado com carga contrária. Elas nascem juntas, sempre em pares, e quando se encontram, se anulam instantaneamente, transformando-se em pura luz e energia. Um clarão fugaz no vazio, é como se fossem bolhas em uma água fervente no vácuo. Surgem, colidem e desaparecem sem parar, tão rápidas que não podem ser medidas diretamente, mas sua existência é incontestável. Mas, afinal de contas, qual é a relação dessas bolhas invisíveis com a origem das galáxias? Normalmente, as flutuações quânticas são pequenas demais para ter qualquer impacto. São como o sussurro mais discreto do universo, um murmúrio no vazio absoluto. E o mais curioso, elas desaparecem rápido demais para deixar qualquer marca. Mas lembre-se da época de Planck e da inflação. O universo era menor que um átomo e se expandia de forma brutal, mais rápido que a própria luz. Nesse instante, a inflação funcionou como uma câmera cósmica de alta velocidade, disparando um flash que congelou o impossível. Essa expansão tão absurda capturou os sussurros quânticos antes que se apagassem, separando as partículas de suas antipartículas e esticando-as violentamente, de algo menor que um próton até o tamanho de um sistema solar. Em um piscar de olhos, a inflação pegou o caos efêmero do vácuo quântico e o transformou em estruturas reais, montanhas de densidade que se tornaram as primeiras sementes do cosmos, visíveis hoje na radiação cósmica de fundo. E assim, podemos dizer que a maior parte do universo nasceu do acaso. A inflação agiu como um flash cósmico, que durou apenas frações de segundo. Esse pulso colossal congelou as flutuações quânticas e as esticou em escalas gigantescas, transformando o caos microscópico em rugas permanentes no tecido do espaço-tempo. Foram essas rugas, essas imperfeições primordiais, que, milhões de anos depois, se tornariam os berços de toda a matéria, de todas as galáxias e de nós. Mas tem algo que ainda não foi explicado. Se a lógica quântica nos disse que a matéria surge sempre ao lado de sua antimatéria, e o universo nasceu de uma gigantesca dessas flutuações, ele deveria ter surgido com matéria e antimatéria em quantidades exatamente iguais. Isso significa que, se o Big Bang seguisse as regras perfeitamente, toda a matéria e antimatéria teriam se encontrado nos primeiros instantes e se autodestruído, deixando para trás apenas poeira energética e um universo vazio. Então, por que as galáxias existem? Por que nós existimos? O Big Bang não foi um experimento perfeito. Ele precisou de um erro fundamental, um desequilíbrio microscópico que permitiu que um pequeno excedente de matéria sobrevivesse à aniquilação de suas antimatérias e formasse o cosmos que conhecemos. Como? Você pode se perguntar. Esse é o mistério do universo que deu errado. Nosso universo é um milagre de sobrevivência. Quando o cosmos esfriou o suficiente, logo após a inflação, tudo virou campo de batalha. Bilhões e bilhões de partículas de matéria encontraram bilhões e bilhões de antipartículas. Pelas leis que conhecemos, o resultado deveria ser o mesmo para todas. Aniquilação total. Pura luz. Nenhum átomo, nenhum mundo. Se a simetria fosse perfeita, não haveria nada além de um mar de fótons. Mas, contra todas as probabilidades, algo deu errado, no bom sentido. Em algum momento, nos primeiros milésimos do Big Bang, surgiu uma assimetria, uma diferença minúscula entre o comportamento da matéria e da antimatéria. Não sabemos ainda a causa definitiva. Há hipóteses, pequenas falhas nas leis das partículas, efeitos ligados aos quarks ou aos neutrinos. Mas nada confirmado.
Como um bilhete premiado. Para cada bilhão de pares que se destruíram, sobrou uma única partícula de matéria. Esse 1 em 1 bilhão é o excedente que compõe tudo o que vemos hoje. Você, a Terra e até as estrelas. Por que isso importa? Porque se o Big Bang fosse perfeito, nós não existiríamos. Foi essa falha microscópica que permitiu a formação do cosmos material. E assim fechamos um dos grandes ciclos. Entendemos o motor da expansão, a inflação, e encontramos uma explicação plausível para por que há matéria sobrando. Mas a física ainda tem um espelho para olhar, uma singularidade. Tal qual a que nos deu origem, existe hoje e pode nos ajudar a encontrar a resposta que explicará toda essa jornada. Esse lugar é o buraco negro, o único local onde o tempo, o espaço e as leis da física se curvam ao limite. E onde a matéria e a informação são testadas de forma suprema. Na próxima sessão, veremos como o universo guarda o seu maior segredo, exatamente onde a luz morre. Buracos negros e a informação. Nosso próximo destino na caça ao antes é um lugar que reproduz matematicamente o mesmo pesadelo da singularidade. Os buracos negros. Um buraco negro nasce quando uma estrela supermaciça esgota seu combustível e a gravidade vence todas as forças de repulsão, fazendo o núcleo da estrela colapsar sobre si mesmo. Esse colapso cria uma região do espaço onde a gravidade é tão intensa que nada, nem mesmo a luz, consegue escapar. Segundo a relatividade geral, o material que colapsa fica confinado dentro de um horizonte de eventos. Uma fronteira invisível onde o espaço e o tempo se curvam tanto que nem a luz consegue escapar. É o ponto sem retorno do universo. Nas equações clássicas, esse colapso leva novamente à singularidade, uma indicação de que a teoria também deixou de fazer sentido ali. Em outras palavras, a relatividade nos mostra o problema, mas não a solução. É fascinante. Em ambos os casos, o início do universo e o colapso de uma estrela, as equações de Einstein colapsam, apontando para um ponto de densidade infinita, a singularidade. Eles são, assim, matematicamente, gêmeos cósmicos. E se os buracos negros pudessem nos dar pistas sobre a natureza da singularidade original? É sobre os buracos negros que vive um dos mais assustadores mistérios da física moderna, o paradoxo da informação. Do ponto de vista de um observador externo, quando algo cai num buraco negro, seja um planeta, um livro, a luz ou uma estrela, tudo sobre esse algo parece desaparecer do universo observável. Mas a mecânica quântica tem uma regra básica. A informação não pode simplesmente sumir. Ela pode ficar embaralhada, espalhada, ocultada, mas não destruída. Isso leva a um dos maiores mistérios da física, o paradoxo da informação do buraco negro. Se a informação da matéria que o buraco negro engoliu é destruída na singularidade, a física quântica está errada. Se ela não é destruída, para onde ela vai? Segundo a relatividade geral, o material da estrela que colapsou fica confinado dentro do que já chamamos de singularidade, o incompreensível. Mas antes de chegar lá, há um ponto em que conseguimos modelar uma fronteira invisível ao redor do buraco negro, onde o espaço e o tempo se curvam tanto que nem a luz consegue escapar. É como imaginar o espaço-tempo sendo um rio colossal fluindo para dentro do buraco negro. O horizonte de eventos é a linha onde a água começa a fluir mais rápido do que você consegue nadar contra ela. Mesmo que você nade com a velocidade máxima, a velocidade da luz, o rio está te puxando para dentro ainda mais rápido. É o ponto sem retorno. Dito isso, podemos seguir para o ano de 1974, quando Stephen Hawking fez uma descoberta surpreendente. Buracos negros não são totalmente negros.
Efeitos quânticos próximos ao horizonte de eventos fazem com que eles emitam uma radiação térmica, hoje chamada radiação de Hawking. Essa radiação significa, em essência, que o buraco negro está perdendo massa muito lentamente ao longo do tempo. A energia que escapa é roubada da massa do próprio buraco negro. Esse resultado trouxe um dilema. Se a radiação é puramente térmica, ela não carrega a informação necessária para reconstruir o que entrou. Afinal, seria como tentar reconstruir um livro inteiro apenas pela temperatura que ele atingiu. E isso parecia contradizer a mecânica quântica. Dessa forma, se a informação não pode ser destruída, o que a mecânica quântica exige, e ela não pode escapar do horizonte, então, o que acontece com essa informação à medida que o buraco negro se desintegra ao longo de trilhões de anos? É aqui que a especulação mais ousada entra em cena. E se a singularidade, tanto a do buraco negro quanto a original do Big Bang, não for um beco sem saída, mas uma ponte? E se a informação engolida não se perdesse, mas fosse transferida para outro lugar, outra região do espaço, ou até para outro universo? São ideias exploradas em modelos de rebote e de ciclos cosmológicos, onde nosso universo seria o resultado de um colapso anterior. Se quisermos avançar no mistério do antes, precisamos encarar essa pergunta: a singularidade do Big Bang e a singularidade do buraco negro são a mesma coisa? E se ambas representam o ponto de transição onde o universo colapsa e ressurge? O grande rebote, loop quântico. A relatividade geral de Einstein, a teoria da gravidade, nos levou à singularidade. Mas a física quântica odeia singularidades. Ela odeia pontos de densidade infinita e volume zero. Para a física quântica, a natureza é sempre granulada, feita de pacotes mínimos e discretos, de energia, de tempo, de tudo. Não existe o infinito porque a física quântica sugere um tamanho mínimo para o espaço-tempo, ou a escala de Planck. Para resolver esse choque entre a relatividade, o grande, e a quântica, o minúsculo, nasceu a teoria da gravidade quântica em loop. E ela tem uma solução radical para o nosso começo. A gravidade em loop quântico sugere que o tempo e o espaço são feitos de átomos de espaço-tempo, como minúsculos pacotes. Sugere também que o espaço-tempo não pode ser infinitamente espremido. Assim como você não pode espremer a água indefinidamente, ela tem um limite. Essa teoria diz que não existe singularidade, porque o espaço simplesmente não consegue encolher para um tamanho zero. Agora, voltando à origem do nosso universo, imagine que naquele momento chamado de singularidade, ele estava encolhendo, puxado pela sua própria massa num grande colapso. Ao atingir o menor tamanho físico possível, o limite da gravidade em loop, a densidade tornou-se tão extrema que o próprio tecido do espaço chegou ao limite. E, em vez de ser esmagado, ele esticou-se para fora como uma mola supercomprimida. Em vez de colapsar num ponto, a pressão quântica repeliu tudo. O universo foi empurrado para fora com uma força descomunal, dando início à nossa própria expansão. Esse momento de inversão é o grande rebote, ou Big Bounce. A nossa singularidade, o nosso ponto zero, não é um mistério do antes, mas sim a consequência inevitável do fim do universo anterior. É como uma bola quicando. Ela cai, atinge o chão, o limite quântico, e é imediatamente lançada de volta para cima. Se o grande rebote for verdade, o universo é cíclico, sem um começo ou um fim verdadeiro. Ele se expande, encolhe e quica, criando uma sucessão infinita de universos. E mais, a informação do universo anterior não se perdeu. Esses padrões iniciais se tornaram a base para as primeiras estruturas do universo no momento que quicou, tornando-se o projeto das sementes de flutuações quânticas que deram origem ao nosso cosmos. A ideia de um universo cíclico resolve a singularidade.
Mas os maiores mistérios do nosso cosmos residem na forma como ele é construído. Por que as 4 forças da natureza, gravidade, eletromagnetismo, etc., são tão diferentes? Para responder a isso, precisamos de uma teoria de tudo que unifique a relatividade de Einstein e a física quântica, e ela nos leva a um universo com dimensões extras e a teoria mais radical de todas, o multiverso. O multiverso e as 11 dimensões. Até agora, nossa jornada foi dividida. A relatividade geral de Einstein nos deu a gravidade e a expansão do universo, o grande, e a mecânica quântica nos deu as partículas e suas flutuações, o minúsculo. Ambas são brilhantes, mas não se entendem. Na singularidade, onde as duas se encontram, a matemática simplesmente quebra. Para explicar o universo fundamentalmente e resolver o que aconteceu antes da singularidade, precisamos de algo que una tudo, uma teoria de tudo. Em outras palavras, uma única estrutura que explique todas as partículas, forças e o espaço-tempo de uma só vez. A candidata mais famosa é a teoria das cordas, ou sua versão mais completa, a teoria M. Na física tradicional, partículas são pontos minúsculos, sem tamanho. Isso cria problemas quando tentamos unir a gravidade e a mecânica quântica. As equações simplesmente explodem, gerando infinitos impossíveis. Quando os cientistas passaram a modelar essas partículas como cordas vibrantes de extensão finita, cada vibração criando uma partícula diferente, como elétrons, fótons e prótons, algo incrível aconteceu. As equações, finalmente, se tornaram consistentes e a gravidade quântica começou a se encaixar na matemática do universo. Foi como trocar pedras cortantes por elásticos. Agora tudo pode se mover e se encaixar sem quebrar nada. Mas, para que essa matemática funcione de verdade, não bastam apenas as cordas. Nosso universo visível tem 3 dimensões espaciais, altura, largura e comprimento, e um temporal, o tempo. A teoria das cordas mostra que, para que todas as vibrações possíveis existam e gerem as partículas e forças do cosmos, precisamos de 7 dimensões extras, minúsculas e enroladas, como fios dentro de um fio muito fino. Só assim, a estrutura do universo se encaixa perfeitamente, formando um modelo de 11 dimensões, onde tudo finalmente faz sentido. Ora, se o nosso universo visível é feito de apenas 3 dimensões espaciais mais o tempo, a lógica que se impõe é: onde estão as outras 7 dimensões? A resposta é a teoria das branas, Brane World. Ela sugere que nosso universo 4D é apenas uma membrana, ou brana, que está presa dentro de um espaço maior de dimensões superiores, chamado bulk. É o bulk, com seu vasto número de dimensões extras, que funciona como um oceano cósmico capaz de conter inúmeras outras branas flutuantes. Cada uma delas seria um universo possível à parte, com a sua própria geometria e leis da física. Nós não interagimos diretamente com essas outras branas, pois elas flutuam em dimensões que não conseguimos alcançar. Elas existem como possibilidades paralelas, silenciosas ao nosso redor. Nesse cenário, o multiverso é o bulk gigantesco, onde inúmeras outras branas coexistem. Eles podem nunca interagir conosco, ou em raras ocasiões, colidir. Algumas teorias sugerem que o nosso próprio Big Bang pode ter sido o resultado de uma colisão entre branas. Se for verdade, cada universo tem sua própria história, suas próprias leis e seu próprio espaço-tempo. O cosmos, então, é muito maior e mais estranho do que jamais imaginamos. Se o nosso universo é apenas uma brana flutuante, isso muda tudo. Talvez a expansão inicial, que chamamos de Big Bang, não tenha sido um começo absoluto, mas uma consequência de interações cósmicas muito maiores. E se esse for apenas um universo entre muitos, as perguntas mais radicais permanecem.
Como a física fundamental se organiza em cada brana. Quais outros universos podem existir? E que surpresas o multiverso ainda nos reserva? 95% de escuridão. O cosmos que nunca vimos. Quase 14 bilhões de anos desde a formação do universo que conhecemos. As primeiras espécies de humanos modernos habitam a Terra há apenas cerca de 300 mil anos. E o nosso tempo de estudo científico e catalogação do cosmos não passa de meros poucos séculos. Passamos este tempo ínfimo a mapear a nossa realidade e a tentar decifrá-la. E, apesar de tudo o que vimos até aqui no nosso vídeo, dos primeiros instantes do tempo, as dimensões ocultas e as colisões de universos, chegamos a uma conclusão humilhante. Tudo o que podemos ver, tocar e medir, estrelas, planetas, galáxias, nós mesmos, representa apenas 5% da densidade de energia do cosmos. Os outros 95% são um oceano invisível, feitos de matéria que não vemos e de energia que não entendemos. Chamamos essa escuridão de dois nomes: matéria escura e energia escura. Comecemos pela matéria escura. Seu nome é simples, mas sua ação é fundamental para o cosmos. A história da sua descoberta começa com a astrônoma Vera Rubin, nos anos 1970. Ela observava a velocidade com que as estrelas giravam em torno do centro das galáxias. Um fenômeno que chamamos de curvas de rotação. Vera Rubin notou o paradoxo. Se a rotação dependesse apenas da gravidade da matéria visível, as estrelas da borda deveriam ter sido arremessadas para o espaço há bilhões de anos. Mas havia algo invisível segurando tudo junto. Uma massa oculta, cerca de 5 vezes maior do que toda a matéria que conhecemos, e que representa aproximadamente 27% do universo. Sua existência é confirmada por um segundo e poderoso método: o lenteamento gravitacional. A matéria escura é tão massiva que distorce a luz de galáxias distantes ao passar por ela, provando sua presença apenas por sua poderosa gravidade. Sem ela, o universo simplesmente não teria estrutura. Mas se a matéria escura é a cola, a energia escura é o motor, e ele está acelerando o universo. Em 1998, ao estudar supernovas do tipo Ia, explosões estelares que funcionam como velas cósmicas de precisão, os astrônomos perceberam algo impossível. As supernovas mais distantes estavam mais fracas e mais distantes do que deveriam estar. O universo não estava desacelerando pela gravidade, como todos esperavam. Ele estava acelerando. A causa, uma força misteriosa, invisível, repulsiva, a energia escura, que hoje domina em torno de 68% do cosmos. Ao contrário da gravidade, ela não se dilui com a expansão. Ela cresce com ela. É a energia do próprio vácuo. Uma pressão negativa que estica o tecido do espaço cada vez mais rápido. E essa aceleração tem um destino: o grande congelamento. E é por isso que ela nos levará ao fim. Se a expansão continuar a acelerar, com o passar de trilhões de anos, as galáxias se afastarão tanto que a luz de uma jamais alcançará a outra. Até mesmo os aglomerados mais próximos desaparecerão além do horizonte cósmico. Não porque se moveram mais rápido que a luz, mas porque o próprio espaço entre eles se expandirá mais rápido do que a luz pode cruzar. Num futuro remoto, o universo se tornará um deserto frio e silencioso. Estrelas morrendo isoladas, sem vizinhança para alimentar novas gerações. Esse cenário é conhecido como Big Freeze. A matéria escura moldou as galáxias. A energia escura garantirá que elas morram sozinhas. Vivemos num universo onde 95% é invisível. E os 5% restantes, os blocos que nos formaram, existem graças a condições que parecem estar afinadas com extrema precisão. Se mudássemos levemente certas constantes físicas, estrelas e planetas talvez não surgiriam. Coincidência? Seleção?
Ou sinal de algo mais profundo? Na próxima sessão veremos como a ciência encara essa pergunta e se há explicações naturais para um cosmos tão bem calibrado. A coincidência impossível, entropia. A física nos confronta com o mistério mais íntimo de todos, o ajuste fino. Em um cosmos dominado pelo caos quântico e pela escuridão invisível, as leis que nos governam parecem estar perfeitamente calibradas, como se o universo tivesse sido programado para que a vida fosse possível. É como se as regras da física fossem como os botões de controle de um painel cósmico de 1 bilhão de anos. Existem várias constantes fundamentais para que tudo que existe hoje possa continuar existindo. A força da gravidade, a massa do elétron, a força nuclear forte, a taxa de expansão, entre outras. O assustador é: se você girasse qualquer um desses botões em uma pequena fração, muitas vezes, menos de 1%, o universo entraria em colapso antes mesmo que a primeira estrela pudesse acender. Tente imaginar a precisão. Se a força nuclear fosse ligeiramente mais fraca, o hidrogênio não se fundiria. Se fosse mais forte, ele queimaria rápido demais. Nosso universo existe na ponta de uma navalha cósmica. Por exemplo, se a força nuclear forte fosse ligeiramente diferente, a reação de fusão seria alterada. Se ela fosse mais fraca, o hidrogênio e o hélio não conseguiriam se fundir de forma eficiente. Não haveria estrelas de vida longa, nem calor, nem elementos mais pesados que o hélio. O universo seria apenas uma sopa fria de gases, sem a química necessária para a vida. Se fosse mais forte, o hidrogênio teria queimado instantaneamente e as estrelas seriam gigantes efêmeras que viveriam por um piscar de olhos cósmico. O pior, a formação de elementos essenciais, como o carbono, seria comprometida ou impossível. Em ambos os cenários, não haveria oxigênio, carbono ou qualquer um dos elementos pesados que nos constroem. O céu noturno seria o menor dos seus problemas. A vida simplesmente nunca teria surgido. E a constante eletromagnética. Se ela fosse alterada, a química seria impossível. A água não existiria, o carbono não se ligaria. E, portanto, nenhuma molécula complexa, como o DNA que nos define, poderia se formar. O problema do ajuste fino levanta a questão: seria uma coincidência impossível que o universo tenha tirado o bilhete premiado em todas as loterias ao mesmo tempo? A isso, a ciência responde com o princípio antrópico, em sua forma mais simples. Ele sugere que não é surpresa que observemos um universo com as condições ideais para a vida. A verdade é que não foi o universo que foi desenhado para nós, mas sim o contrário. Nós somos a inevitável consequência dessa configuração exata de leis. Em outras palavras, essas condições não são um milagre, são um pré-requisito lógico para a nossa simples existência e observação. Para concluir, nossa jornada nos levou aos limites do conhecimento humano, do ponto zero do universo, passando pela inflação acelerada, pelas flutuações quânticas que moldaram tudo, até as possibilidades de infinitos universos flutuando em 11 dimensões. A ciência nos deu respostas incríveis. Vimos a assinatura do universo infantil na radiação cósmica. Entendemos que existimos por um erro quase impossível, a bariogênese, e descobrimos que 95% do cosmos é invisível. Mas, ao responder à pergunta de onde viemos, a física nos confronta com outra questão ainda mais profunda: o que deu origem às regras do universo? O que criou as leis ditam nossa morte inevitável? O que ajustou o campo inflaton com tanta precisão para gerar o Big Bang? E o que criou o espaço de possibilidades que o multiverso exige? A ciência pode rastrear o universo até o primeiro milissegundo, descrever a expansão, o nascimento das estrelas, a dança da matéria e da energia. Mas a origem das leis que governam tudo isso permanece um mistério. A fronteira final da física não é o universo em si,
mas a própria lei. Se você chegou até aqui, é porque nossas histórias são para você. Então se inscreve, ativa as notificações, deixa sua opinião nos comentários e compartilha com quem também gosta de boas aventuras. Até a próxima!